Boa noite, a paz do Senhor. Que bom que você está comigo. Que bom que estamos de volta para aprendermos a palavra do Senhor. E nesta noite, agora 8 horas, estamos dando início mais uma aula. Hoje, terça-feira, mais uma aula para crescimento nosso. Porque quanto mais nós conhecemos a palavra, mais conhecemos o Senhor. Mas temos intimidade com o Pai. Quanto mais fazemos isto, mais temos intimidade com o Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, amado. Então vamos orar? Senhor, fique à vontade no nosso meio. Espírito Santo, usa a minha vida nesta noite como canal de bênção neste lugar, em nome de Jesus. Então, querido, nós estudamos o livro de Juízes, e entre Juízes e 1 Samuel, teve a história da Moabita Ruth, que se você não assistiu a aula, eu te aconselho, vai lá assistir, querido, a aula, porque foi maravilhosa, tá? Vai lá assistir, porque foi maravilhosa. Você que assistiu, você sabe que foi bênção. Não é verdade? Então, querido, Samuel foi o último juiz de Israel. O povo começou a pedir um rei, e Deus deu um rei para eles. Nós vamos ver agora. E Samuel foi profeta, sacerdote, sabe? Profeta, sacerdote. Sabe, Samuel, ele foi um grande homem mesmo. Por que sacerdote, pastor? Ele foi ungido sacerdote. Samuel é aquele que oferecia sacrifício como sacerdote. Por que eu estou dizendo isso? Foi aquele que ungiu os reis. Sabe, Samuel é o tipo de Cristo nesse livro. Então, se é o tipo de Cristo nesse livro, nós já adiantamos. Todos os livros nós encontramos Cristo. Samuel é o tipo de Cristo. Tá? Esse é Samuel. Como nasceu Samuel? Tinha um homem chamado Eucana, em Ramataim. Ele tinha 2 mulheres, Penina e Ana. Penina dava filhos a ele. Ana não, Ana era estéril. Olha, Ana começou a ficar angustiada, chorando. E ela falou, meu Deus, eu quero um filho. E certa vez Ana estava diante do sacerdote Eli. Diz a palavra em 1 Samuel, capítulo 1, verso 13. Todas as vezes que eu disser Samuel, vai ser o primeiro livro. Só voltarei a dizer primeiro ou segundo quando nós passarmos para o segundo. Tá bom? Então, em Samuel, capítulo 1, verso 13, diz assim, como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia tua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse, até quando você continuará embriagada? Abandona o vinho. Ela respondeu, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Grava isso. Derramando minha alma diante do Senhor. Eu vou repetir. Derramando minha alma diante do Senhor. Então, se você tiver com uma dificuldade, uma esterilidade em alguma área da sua vida, o conselho para você hoje é fazer como Ana fez. Derrame tua alma diante do Senhor. Confia nele. E Ana fez isto. E agora, Ana que era estéril, Deus mudou a história dela. Aí no verso 21, no ano seguinte, Eucana subiu com a família para oferecer sacrifício anual. E Ana não foi, disse a seu marido, depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor. E ele morará ali para sempre. Eu vou entregar para o Senhor. Queridos, o que nós precisamos fazer é ter essa consciência. Sabe?
entregar tudo nosso para o Senhor. Os meus filhos pertencem a ti, Senhor. Consagre-os. Entregue ao Senhor. Consagre ao Senhor e confia. Deixa na mão do Senhor. E a Ana fez isso. Eu vou, quando ele desmamar, eu vou levar e consagrar ao Senhor. Quando nós consagramos a nossa casa, o nosso dinheiro, o nosso carro, entregamos tudo nas mãos do Senhor. Querido, podemos deitar e dormir. Como Davi falou, deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Onde está escrito isto? Vai lá no Salmo de número 3 e Salmo 4. Davi falou, como tem se multiplicado meus inimigos. Mesmo que os inimigos à volta dele, ele descansa no Senhor, porque ele confiava no Senhor. E Ana falou, derramei minha alma diante do Senhor, falou para Eli. Agora, Ana fala para Eucana, eu vou lá, vou consagrar, levar o menino para consagrar e vou deixar ele lá para servir ao Senhor para sempre. Aí nós estamos falando dessa bênção que é Samuel. Obrigado, temos que agradecer a Ana por isto. E deixa Samuel lá. No capítulo 3, Samuel ouve o chamado do Senhor. Verso 8, o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, que nas duas primeiras Samuel achou que era Eli, foi lá, Eli, me chamou? Não. Ele falou, volta. Aí na terceira vez, o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, se levantou, foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou, terceira vez. E Eli percebeu que era o Senhor que estava chamando e disse, vai, deite-se. Se ele chamar, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel falou, fala, pois o teu servo está ouvindo. O Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos que ficarem sabendo. Olha aí, ó. Vou fazer algo tremendo aqui, Samuel. Amado. Vou fazer algo tremendo. E o povo começa a pedir um rei. Queremos um rei. Queremos um rei. Queremos um rei. No capítulo 9, nós estamos falando de 1 Samuel. Tem um encontro de Samuel e Saul. Os dois se encontram. No capítulo 10, o povo pediu o rei. Samuel unge Saul. Samuel apanhou um jarro de óleo e derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo, o Senhor ungiu como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará dois homens. Olha, você agora, Saul, você agora é o líder. Deus te ungiu. Agora, olha aí. Anda segundo a palavra do Senhor. Lembra quando Deus falou para Josué? Medita na minha lei dia e noite. Não se desvia dele. Deus quer isso de nós. Tá bom, queridos? Aí Saul, vamos lá para o verso 12. No capítulo 12. Perdão, capítulo 12. Samuel disse a todo Israel, já tinha passado bom tempo, atendi tudo que vocês me pediram, estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho de cabelo brancos. Os meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. E Samuel fala, ó, se tomei um boi de vocês, um jumento, se explorei e oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para sua culpa, testemunho contra mim na presença do Senhor. Se alguma dessas coisas pratiquei, responderam, tu não nos exploraste, nem nos oprimiste, tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. Amado. Vamos ver no capítulo 12, verso 17 aí. Verso 17, diz assim, não estamos na época da colheita do trigo? Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova totalmente quando pediram o rei. Deus não queria que eles tivessem um rei. Porque até então, as tribos
Ali o governo era um governo teocrático. Quem governava era o próprio Deus. O que é teo? Teo, Deus. Crático, poder. Era o poder de Deus. Era governado. Agora, eles iam ter o rei deles. Deus falou, vai vir chuva, trovões, para vocês verem que Deus não quis isso. Deus não quis. Deus não queria que vocês tivessem um rei, mas vocês pediram, ele deu o rei para vocês. Aí, meu filho, veio trovões. Então Samuel clamou o Senhor, verso 18, naquele mesmo dia, o Senhor enviou trovões de chuva. Ah, não, Deus não queria. Aí, querido, falando agora, dando continuidade nesse livro de Samuel, Saul comete 3 pecados capitais. Por que Saul caiu, pastor? Saul comete 3 pecados. No capítulo 13, verso 8, em diante diz assim: ele esperou 7 dias o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Ele ordenou, traga-me o holocausto, o sacrifício de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecer, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel, o que você fez? Saul respondeu, quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miquimais, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Disse Samuel, verso 13, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Verso 14 do capítulo 13. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração. Querido, os filisteus estavam ali. Olha só, Saul estava com 30 mil homens. Quando os filisteus estavam em volta, não tinha vindo ainda sobre eles, os soldados de Saul começaram a se dispersar. Saul ficou só com 600 soldados. Saul se desesperou. O que eu aprendo com isso? Que em algum momento parece também que eu estou sozinho. Parece que os soldados dispersaram. Eu tinha 30 mil soldados, agora só tenho 600 soldados. Olha, parece que o inimigo vai sobrepor. Parece que o inimigo vai me vencer. Mas eu quero dizer para você, continue confiando, espere no Senhor. Espera. E Saul não esperou. O que Saul fez? Foi lá e desobedeceu, oferecendo sacrifício. Só quem podia oferecer sacrifício era o sacerdote. E Samuel, ele não podia ter feito aquilo, passou por cima da palavra, da ordem de Deus. Lá no capítulo 15, nós vamos caminhar aqui para a gente, tô olhando a hora. No capítulo 15, nós não vamos nos estender muito. Capítulo 15, versos 7 e 8. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho desde Avilá até o sul. Capturou vivo Agag. Deixa eu explicar para vocês. Deus havia falado através de Samuel para Saul. Saul vai lá. Derrote todos os amalequitas. Agora, extermina tudo, não traga nada. Saul vai lá com os soldados. Saul vai lá e extermina, mas poupa os bois e as ovelhas, trazem isto para sacrificar o Senhor. E também poupa a vida de Agag. Olha o verso 13. Quando Samuel encontrou, disse, o Senhor te abençoe. Aí, olha o que ele falou para Samuel. Eu segui as instruções do Senhor. Mentira, não seguiu nada. Ele mentiu. João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. Ele mentiu. Samuel, porém, perguntou, então que balido de ovelha é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Saul respondeu, os soldados trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam melhor. Ah, meu irmão.
Samuel disse a Saul, fique quieto. Eu direi a você o que o Senhor me falou esta noite. Saul falou, pode me falar. Samuel disse, embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel. Você decepcionou Deus. Tá? Olha o verso, e o capítulo 15, verso 22. Você conhece esse versículo? Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Você conhece aí, irmão, alguma, dentro da própria igreja, rebeldia, rebelde? Ah, amado. Então o primeiro pecado de Saul foi oferecer o sacrifício. O segundo foi trazer os bois, as ovelhas e poupar Gag. E ali, dando continuidade ali o texto, sabe o que Samuel faz? Samuel vai lá e despedaça Gag. Se Deus mandou, você tem que cumprir, amado. E o terceiro pecado de Saul, lá no capítulo 28, Saul vai lá se consultar com uma médium, uma feiticeira. Ah, pelo amor de Deus. Então, os 3 pecados de Saul. Voltando no capítulo 16, lembra que Samuel diz a palavra do capítulo 16. Nós estamos em 1 Samuel. O Senhor disse a Samuel, até quando você irá entristecer? Enche um chifre de óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé, escolhi um de seus filhos para fazer o rei. Vai lá. E o Senhor disse. Aí Samuel falou, como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse, leve um novilho com você, vai lá sacrificar. E Samuel vai lá na casa de Davi, de Jessé, vê os filhos. Aí Davi está lá com as ovelhinhas, Samuel fala, acabou? Os filhos, não, tem mais um garoto. Porque Davi devia ter aí entre 17 e 18 anos no máximo. Eu vou te explicar por quê. Samuel, traga-o, nós não nos assentaremos à mesa enquanto não chegar. E Davi chega aí, Samuel unge rei. Tá bom? Diz a palavra que Davi pegava a harpa para tocar, porque aí no capítulo 16, a partir do 14, diz que Davi ficava a serviço do rei Saul. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Aí Davi tocava a harpa lá e o espírito ia embora. No capítulo 17, os filisteus estavam guerreando, estavam ali subjugando, estavam afrontando o povo de Israel. E dentre esses filisteus tinha um grandão lá, sabe o nome dele? Como é que era o nome dele mesmo? Um grandão. Ele é Golias. Ah, você sabe o nome dele, Golias. Tinha o Golias, o cara tinha 3 metros de altura, meu irmão. Davi foi lá levar um lanche para os seus irmãos. Por que Davi tinha entre 17 e 18 anos? Porque se ele tivesse 20 anos, estaria na guerra. E já tinha ido para o exército. Porque com 20 anos já estava na guerra. E Davi não estava na guerra, porque Davi tinha menos de 20 anos. E Davi, olha só, vamos voltar aí rapidinho. Capítulo 16, verso 18. Um dos oficiais respondeu, conheço um filho de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, o Senhor está com ele. Quem é? Davi. Então Saul mandou mensageiro a Jessé a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. José apanhou um jumento, carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho, e um cabrito, e os enviou a Saul
por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou a Saul, passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: desde que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, o espírito maligno deixava. Eita, sabe tocar, meu? Toca sua guitarra, seu violão, seu baixo. Toca, amado, que quando você está tocando, o espírito ruim vai embora. Ei, e Davi, naquele dia, você conhece a história, Davi foi lá e falou: que esse circunciso aí tá querendo contra o povo de Deus? E Davi foi lá Davi foi lá falar com Saul, Saul deu uma roupa para ele não conseguiu nem andar. Saul falou: não quero esse negócio não. Foi lá, pegou a funda dele com a sua tiradeira, rodou o estilingue, pegou 5 pedrinhas, botou uma pedra ali, o grandão vinha com espada, ele aí Deus pegou a pedra, porque foi próprio Deus, pegou e tum, o grandão caiu, Davi correu lá e pegou a espada do grandão. Como é que é o nome dele mesmo? Isso, Golias. Cortou a cabeça dele e levou a cabeça. Aí, o que aconteceu? Quando você, amado, começa a fazer algo para Deus, o mundo espiritual se levanta contra você. É inveja. Aí no capítulo 18 diz que Saul ficou com inveja. Aí começou a atacar Davi. Davi ficou famoso. E Saul procura matar. No capítulo 19, Saul procura matar Davi. Matar o Davi, correndo atrás do Davi. Davi foge para um lado, Davi vai atrás. Até que Davi se escondeu em Adulão, em Mispa, naquela caverna, onde tinha lá uns 400 homens, tudo triste, angustiado. Davi ficou lá, ajudou o povo. Aí, uma certa vez, Davi, eles mandam falar para Saul. Falaram para Saul, no capítulo 24. Olha só. Vamos ler esse texto aqui. Saul querendo matar Davi. Olha só, vamos ler esse texto de Samuel 24. Primeiro, né? Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram que Davi estava no deserto, em Engedi. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados, 3.000 homens. Vamos lá matar o Davi. É a inveja. A inveja é uma desgraça, irmão. Tem gente que... Olha, por isso que eu falei pouco tempo aí na igreja. Não, você tem que contar sua vida para Deus, cara. Tem gente que é invejoso mesmo. Aí... Ele pegou 3.000 homens e foi atrás de Davi. Ele foi aos currais de ovelha que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna. Olha a caverna. Havia ali uma caverna. E Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Alguma tradução diz, entrou para aliviar o ventre. Né? Aí, só quando ele entrou para fazer a necessidade dele, Davi e seus soldados, sabe onde estavam? Bem no fundo da caverna. Aí eles disseram: este é o dia no qual o Senhor falou a você: entregarei nas suas mãos seu inimigo, para que você o faça o que ele quiser. Cuidado! Aí Saul tira a roupa, fica peladão, vai lá aliviar o ventre. Aí na hora, Davi vem, pega lá o manto dele e corta um pedacinho. Tá? Vamos matar Davi. Davi falou: não. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Ele está vacilando sim. Mas ele foi ungido pelo Senhor. Ele vai prestar conta com o Senhor. Não sou eu que vou fazer juízo, não. A justiça do Senhor. Salmo de número 4. O Senhor é minha justiça. Tá bom? Aí no capítulo 24, ele depois que ele saiu da caverna, ele falou assim, ó, verso 11. E no verso 10 diz que alguns insistiram que eu te matasse, mas eu te poupei. Pois disse: não erguerei a mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha esse pedaço de papel, o pedaço de seu manto em minha mão.
cortei a ponta de teu manto, mas não te matei. Agora entende que eu não quero te fazer mal. Saul mesmo assim, Saul, não, vai lá atrás. No capítulo 25, Samuel morre. Samuel morreu, aí, querido. No capítulo 26, Davi poupa outra vez a vida de Saul. 27, Davi entre os filisteus. No capítulo 28, que eu falei anteriormente, o Saul vai lá e se consulta com uma médium, tá? Com uma feiticeira. Capítulo 29, os filisteus desconfiam de Davi. No 30, Davi derrota os amalequitas. Tá bom? Aí, vamos agora, chegamos no capítulo 31 de 1 Samuel. E aconteceu que em combate com os filisteus, preste bem atenção nisso, que eu vou ler para você. Chegando em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no monte de Boa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos, mataram Jonatas, amigo de Davi, Abinadab e Malquissua, filho de Saul. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros alcançaram e feriram gravemente Saul. Saul cai ferido, aí verso 4, então Saul falou para o seu escudeiro, pega a tua espada e me mata. O escudeiro dele desesperado falou, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, eu não vou, apavorado, ele falou, eu não vou. Verso 5, quando o escudeiro viu que Saul, não, ainda no verso 4, mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazer. Saul então pegou sua própria espada e jogou sobre ela. Saul se joga sobre essa espada. No verso 5, quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre a espada. Agora Samuel capítulo 2. Para você entender. Saul suicida, joga-se sobre a espada. Agora o que aconteceu? No capítulo 2, no Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 1. Agora eu vou falar do segundo livro de Samuel. Rapidinho, por causa da nossa hora. Nós temos ainda... Tá bom. Depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas. Fazia 2 dias que ele estava lá em Ziclag. Quando no terceiro dia chegou um homem, olha só. Chegou um homem que vinha do acampamento de Saul, com as roupas rasgadas, terra na cabeça. Aproximar-se de Davi, prostrou-se com o rosto em terra em sinal de respeito. Davi perguntou, de onde você vem? Aí ele respondeu, fugi do acampamento israelita. Davi disse, quando me aconteceu? O homem contou, o nosso exército fugiu da batalha, muitos morreram, Saul e Jonas também estão mortos. Davi perguntou ao jovem, que lhe trouxeram a notícia, como você sabe que Saul e Jonas estão mortos? O jovem respondeu, olha o que o jovem falou, eu não sei se você estava blefando, estava mentindo aqui para Davi, querendo ficar bem, mas olha o que aconteceu com ele. Cheguei por acaso ao Monte de Boa, por acaso, ao Monte de Boa, e lá estava Saul apoiado em sua lança. Os carros de guerras e os oficiais da cavalaria estavam a ponto de alcançá-lo. Quando ele se virou e me viu, chamou-me gritando e eu disse, aqui estou. Ele me perguntou, quem é você? Sou amalequita, respondi. Então ele me respondeu, vem aqui e mate-me, estou na angústia da morte. Por isso aproximei-me dele e o matei, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. Peguei a coroa e o bracelete dele e trouxe a ti, meu senhor. Ah, Davi ficou olhando para ele. Aí então Davi rasgou as suas vestes. Os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. E se lamentaram, chorando e jejuando até o fim da tarde, por Saul e seus filhos. Verso 13. E Davi perguntou ao jovem, que lhe trouxeram a notícia, de onde você é? De onde você é? E ele respondeu, sou filho de um estrangeiro, sou amalequita. Davi perguntou, como você não temeu levantar a mão para matar o ungido do Senhor? Então Davi chamou um dos seus soldados e disse, vem cá, mate-o. O servo feriu e o homem morreu.
Davi tinha dito ao jovem: você é responsável por sua própria morte. Sua boca testemunhou contra você quando disse: matei o ungido do Senhor. Você não poderia ter tocado no ungido do Senhor. A gente aprende alguma coisa, não aprende, amado? Muitas vezes nós, por algum momento, falamos de ungido do Senhor, não é verdade? Não vamos fazer isso não, cara. Aqui, deixa que eles prestarão conta a Deus. Por isso que o Romanos 14:12 diz que cada um de nós dará conta a Deus. Quando fala cada um de nós dará conta a Deus, não está falando de todos. Ah, mas aquele ali, não, deixa ele. Ele vai prestar conta diante de Deus. Ele e Deus. Não, não é você que vai fazer justiça, não sou eu, não, é Deus, cara. E o camarada foi lá, aí daqui ele pediu, me mate. Não, ele não poderia ter feito. Agora, capítulo 2, de 2 Samuel. Davi agora já estava esperando o tempo, 18 anos. Davi não quebrou a etapa, não, igual pessoas fazem aí, racha igreja, pula para o lado, faz racha para lá, abre portinha. Não, Davi não fez nada disso não, Davi esperou o tempo dele. Espera o seu tempo, Deus vai te abençoar. Passado, capítulo 2, passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: devo ir para uma das cidades de Judá? Davi viu que não tinha rei, Saul havia morrido, e agora? E Saul sabia que, Davi sabia que ele tinha sido ungido há 18 anos. E agora, o que eu faço, Senhor? O Senhor falou assim, ó, vai para Hebrom. E Davi foi para Hebrom e ficou ali 7 anos, foi coroado rei, ficou ali 7 anos, tá bom? Davi ficou ali 7 anos. 7 anos. 7 anos e meio, tá? 7 anos e meio. Capítulo 5 agora, segundo livro de Samuel. Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom: somos sangue do teu sangue. No passado mesmo, quando Saul era rei, eras tu que liderava Israel. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. O rei fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram Davi rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e meio. Em Jerusalém reinou sobre todo Israel 33 anos. Então agora, querido, Davi conquista Jerusalém. Davi derrota os filisteus. Aí a primeira coisa que Davi faz, vai lá na casa de Abinadab, lembra? Foi lá, pegou a arca, trouxe de volta para Jerusalém, trouxe a presença do Senhor, porque Saul não estava nem aí para a presença do Senhor. Não estava nem aí. Davi foi lá, buscou, claro, houve aquele problema lá com o carroção, a carroça virou, o Uzá botou a mão e morreu. Eles tiveram que deixar a arca na casa de Obed-Edom, mas havia um propósito naquilo, que Obed-Edom e sua família foram abençoadíssimos. Davi foi lá, depois pega a arca e traz para Jerusalém, entra dançando, entra pulando, e as pessoas não entendem. A esposa dele mesmo olha para ele e fala: que isso? Davi leva a arca de volta. Vamos continuar, amado? Capítulo 9, Davi e Mefibosete. Você lembra? Mefibosete, você já ouviu palavra? Eu já até preguei uma palavra, diz: Lodebar não é seu lugar, meu. Lodebar não é seu lugar. Mefibosete era aleijado dos pés, porque quando era pequenininho, sofreu lá um acidente, e era um dos filhos descendentes. Davi pergunta assim, capítulo 9. Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul que eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonathan? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu. E perguntou Davi: resta ainda alguém da família de Saul que eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonathan, aleijado dos pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar não é seu lugar. Vem para a presença do Senhor. Vem aqui para o trono.
Ô, glórias! Traga Lodebai no seu lugar, traga-o. Se assente à mesa com o rei. Deus quer nos tirar, te tirar de Lodebai e te trazer para você se assentar à mesa com ele. Tá? Capítulo aí, Mefibosete é abençoado, se assenta à mesa do rei. Capítulo 10, guerra contra os amalequitas. Nesse capítulo 10, querido, no capítulo 11, Davi ele comete um pecado. Olha, ele comete um pecado. Diz a palavra no capítulo 11, Deus não escondeu nada. Diz que na primavera, a época que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, só que ele ficou. Verso 2, uma tarde se levantou da cama e foi passear pelo terraço e viu uma mulher bonita tomando banho. Você acha que o diabo vai colocar uma mulher toda feiosa diante de você, rapaz? Vai nada, colocou uma mulher bonita, ele, traga aquela mulher. Aí Davi vai e se deita com a mulher engravida. Davi arma tudo para Urias, chama Urias, deita com a sua mulher, fica com a sua mulher essa noite. Urias falou, não, Senhor, eu estou na guerra. Então pega Urias, bota Urias na frente da guerra por Urias morrer e traz a mulher para ficar com ele. E ele fica lá, esse menino, depois ela tem esse menino morre. E depois, com essa mesma mulher, Betseba, ele tem um outro filho. Davi tem um outro filho, mas antes, no capítulo 12 aí, Davi, depois de ter cometido esse pecado, Natan chega e fala assim com ele assim, O Senhor enviou Davi, e o Senhor enviou a Davi o profeta Natan. Ao chegar, disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico, o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia com ele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas, um de seus bois, para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Davi se encheu de ira contra o homem e disse a Natan: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem misericórdia. Natan falou: você é esse homem? Aí Davi: uau! Você! Só que Davi vai lá e se rende aos pés do Senhor. Eu já estou terminando. Davi vai lá e se rende aos pés do Senhor. Salmo 51 diz que Davi se rende. Ele olha: Senhor! Mais 7 minutinhos, mais 7 minutos nós vamos terminar. Senhor, mais 7 minutos só. Senhor. Mas olha, Deus perdoou Davi. Mas tem uma coisa, houve as consequências, tá? Uma das filhas, Tamar e Aminão dá uma que está doente. Vem cá e fala, aí manda falar para o rei: manda minha irmã vir preparar um café para mim, me dar um lanche, eu estou doente. Aí o rei manda a Tamar até a sua casa. Lá, aí quando chega lá, sabe o que o Aminão faz? Manda todo mundo embora, fica sozinho com a irmã. Deita comigo aqui, minha irmã. Ela falou: você, que loucura é isso? Que é isso? Você é louco. Verso 12 de 2 Samuel 13. Mas ela disse: não, meu irmão, não me faça violência. Não se faz uma coisa dessa, Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Mas ele a estupra, a violenta. Aminão violentou. Só que passado mais algum tempo, minha filha, olha só, um abismo chama outro abismo. O outro filho de Davi, chamado Absalão, sabe o que Absalão faz? Está lá no capítulo 14. Absalão chega, passado mais um tempo. Absalão volta
ainda no capítulo 13, verso 23, dois anos depois desse acontecido, quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira, aí Absalão foi ao rei e disse: o teu servo, estou tosqueando as ovelhas. Então Absalão, verso 26. Então Absalão lhe disse: se não queres ir, permite, por favor, que o meu irmão Aminão vá conosco. O rei perguntou: por que ele iria com você? O rei não sabia de nada. Sabe o que Absalão estava pensando? Eu vou vingar a morte da minha irmã. E foi isso que aconteceu. Só para você continuar lendo o texto. Absalão agora, olha só, Aminão estupra Tamar. Absalão mata Aminão. Um abismo chamando outro abismo. Tudo isso por causa do pecado de Davi com Betseba. Davi pediu perdão a Deus, Deus perdoou sim, mas a consequência, nosso querido, presta atenção. Você hoje planta ali um pé de árvore. Fala uma árvore aí que você não gosta. Você não gosta. Mas aquela árvore vai ser o teu sustento. Depois você se arrepende e fala: mas se você plantou manga, você vai chupar manga. Se você plantou jaca, vai comer jaca. Não importa. É a lei da semeadura e colheita. Você vai colher aquilo que você plantou. E a consequência veio. O próprio Absalão, esse Absalão que mata Aminon, deixa eu ver se eu vou encontrar aqui, no capítulo 15, ele conspira contra o rei, a conspiração de Absalão. Ele conspirou contra o próprio pai para tomar o reinado do pai. Você sabe que lá no Salmo de número 3, quando Davi diz assim: como tem se multiplicado meus inimigos, está falando desse texto de 2 Samuel 15, quando Absalão se junta com vários homens para entrar e tomar o reinado de Davi. Só que naquele dia, quando Absalão vai correndo, a mula passa, aí a cabeça dele está aqui, a árvore faz isso, ó, ele fica pendurado, ele morre. Capítulo 18 fala sobre a morte de Absalão. Está aqui, ó. Você vai ver lá no Salmo de número 3. A tristeza de Davi, o luto de Davi, no capítulo 19. Davi retorna para Jerusalém. Agora ele tem lá uma filha que foi estuprada. Tem um filho que foi... Tem o Aminon que foi morto por Absalão. Tem Absalão que conspirou contra o reino dele, que morreu pendurado numa árvore. Vale a pena não, amado. Não vale a pena partir para o pecado, não. Capítulo 23, últimas palavras de Davi. Últimas palavras de Davi. Então nós vamos ver na próxima aula. Quando nós entrarmos agora no primeiro livro de Reis, nós vamos ver o reinado de Salomão. Agora, antes de Salomão antes de Salomão ser coroado rei de Israel, Adonias, querido, toma a dianteira e se declara, está em Reis capítulo 1, e se declara rei. Aí Adonias se declara rei, ele chama uma galera, vai lá, faz uma festa. Poxa, eu sou o novo rei de Israel. Aí lembra de Natã? Natã vai até Betseba e fala com ela assim: ô Betseba, vai lá falar com o meu senhor. Você está sabendo que Adonias está se declarando rei? Isso coloca a tua vida e a vida do seu filho Salomão em grande risco. Vai lá falar com o rei. Aí a Betseba, ela entra lá no quarto e fala com Davi o que estava acontecendo. Aí ela sai e daqui a pouco Davi manda chamá-la. E Davi fala para ela que o juramento que ele havia feito, que Salomão seria o rei de Israel. Nós vamos ver agora na próxima aula, na terça-feira que vem, diz assim, ó, primeiro livro de Reis, capítulo 1,
verso 17, quando Davi pergunta: o que você quer? Ela falou assim: meu Senhor, tu mesmo juraste essa tua serva, pelo Senhor o seu Deus, seu filho Salomão me sucederá como rei. Ela fala, e ela ainda, aí ela sai, e lá no verso 24, Natan lhe perguntou: ó rei, meu senhor, por acaso declaraste que Adonias te sucederia como rei? Hoje ele foi matar muitos bois, novilho gordo, ovelha, está fazendo uma festa. Aí no verso 28 de 1 Reis, Davi ordenou, chamou Batseba, e ela entrou e ficou em pé diante dele. E o rei fez um juramento: juro pelo nome do Senhor, o qual me livrou de todas as adversidades, que sem dúvida, hoje mesmo vou executar o que jurei pelo Senhor, o Deus de Israel. O meu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Batseba prostrou-se com o rosto em terra e, ajoelhando-se diante do rei, disse: que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. Então, querido, na próxima aula nós vamos falar sobre esse momento quando Salomão, agora sucede Davi. Salomão é coroado rei, e Adonias, que estava lá fazendo a festa, sabe, já se achando rei, se titulando rei de Israel, porque, querido, quando nós não fazemos o que está no coração de Deus, a gente paga o preço. Adonias estava fazendo algo que não era de Deus. O propósito de Deus, que Deus já havia falado através do rei Davi, era que Salomão seria o novo rei. Então nós veremos isso na próxima aula, em nome de Jesus. Tá bom, querido? Vamos orar para a gente encerrar, tá? E até terça-feira que vem, quando nós falaremos sobre o reinado de Salomão, e vamos seguindo até o final do livro, dos 2 livros, primeiro e segundo livro de Reis. Agora, não deixe de assistir, porque eu tenho certeza que você será abençoadíssimo nessa próxima aula, em nome de Jesus. Vamos orar? Amado Deus, nós te damos graça por esta noite, por esta aula, por esse tempo aqui na tua presença. Nós te louvamos, te exaltamos, glorificamos o teu nome, Senhor, pelo teu ensino, por trazer a nossa mente, ao nosso coração, a tua palavra, em nome de Jesus. Está encerrada a nossa aula. Tenha uma noite sob as mãos poderosas do Senhor. Que você e sua casa sejam abençoados em nome de Jesus. Fique com Deus.